Hallihallo! Tudo bem com vocês? Bom, muita gente fica falando por aí, nossa, alemão é uma língua declinável, meu Deus, como é uma língua difícil, tem que declinar, é uma língua Mas o que é isso? O que está por trás dessa frase, alemão é uma língua declinável? Bom, primeiro a gente vai voltar para reparar algo que acontece no português. Vamos pensar assim, pegar uma frase polêmica. O cachorro morde o homem. Estou falando agora uma frase não tão autêntica, mas que para analisar vai ser muito boa. Então a gente tem o para lá, cachorro morde o homem. Nada mudou, tranquilo. Vamos agora mudar de ordem. O homem morde o cachorro. Nossa, é uma frase meio bizarra, meio absurda, todo mundo se assusta. Claro, por quê? Porque a ordem como as coisas aparecem nas frases em português, elas atribuem significado à frase. Mudou a ordem, vocês bem repararam, o significado muda, o estranhamento acontece. Agora vamos perceber como isso acontece em alemão. Der Hund beißt den Mann. Então nós temos para lá der e para cá den, marcando quem é o meu nominativo, quem faz a ação, e a gente encontra quem faz a ação vendo quem conjuga o verbo, e quem recebe a ação do verbo, den Mann, que declinou de der, passou para den, né? Mann é masculino, der, e aqui recebeu a ação, virou den. E isso nós chamamos de objeto direto, aquilo que recebe a ação do verbo. Alguns livros de gramática até já usam a nomenclatura de direktes Objekt. Até aí tudo bem. Agora vamos inverter. Den Hund beißt der Mann. Observem através dos artigos quem fez e quem recebeu a ação. Coloquem aí uma pausa, uma micropausa no seu vídeo e pensem, o que eu estou falando realmente aqui? Bom, aqui a gente viu através do der, quem fez a ação e conjugou o verbo, e através do den, quem recebeu e foi mordido. Então, exatamente isso. Apesar do Hund vir primeiro, ele foi mordido pelo homem que está com o der. Para vocês verem que a ordem como as coisas aparecem na língua alemã não é formadora de significado. Quem me fala o significado, a função que algo está fazendo na frase, é a minha declinação. Isso é uma língua declinável. Então, repetindo, eu mostro através da declinação quem é o meu sujeito, quem é o meu objeto. Ah, professora, mas se nós formos relembrar, no nominativo, a gente tem der, das, die, masculino, neutro, feminino, plural. No acusativo, nós temos, quem é o objeto direto, declinação do masculino, den, das, die. As outras todas permanecem iguais. Como é que eu vou saber quem está fazendo o quê? Muitas vezes essa é a pergunta. Bom, aqui a conjugação do verbo e o contexto também vão ajudar para que eu localize isso. Mas no caso do masculino, e a gente vai ver no dativo como isso acontece também, visualmente é muito claro quem age e quem sofre a ação. Tudo bem. Para a gente ver quem então sofre a ação, é o nosso objeto direto, a gente vai ver que a passagem do verbo para quem sofre a ação, ela é direta, ela não tem um trampolim. Esse trampolim seria a preposição. Então são verbos que pedem, por exemplo, o que. Quem morde, morde algo ou alguém. Então, esse algo e alguém vão ser o meu objeto direto. Quem procura, procura algo ou procura alguém. Então, se habituem em estarem sempre perguntando para o verbo para ver se vocês encontram essas respostas. Se não tem o trampolinzinho, aí vocês encontraram o objeto direto. Vamos fazer um teste. Haben. Quem tem. Was. Encontramos o acusativo. Algo. Procurar. Quem procura, procura algo ou alguém. Também encontramos acusativo. Quem trabalha? Quem trabalha, trabalha em algum lugar. Puxa, ó o meu trampolinzinho ali. Ele não vai pedir complemento acusativo. Ele vai ser um verbo com preposição, ele não é mais direto, ele é indireto, que vai ser o dative, a gente vai ver no próximo vídeo. Quem dorme? Quem dorme? Dorme. Não precisa de mais nada. Esse verbo nem precisa de complemento algum.
Assim como chove, 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 acabou. Ou seja, estejam habituados na escrita, nos exercícios gramaticais de vocês, a fazerem essa pergunta para o verbo. E também nós temos o caso de muitas vezes alguns verbos pedirem objeto direto em português e pedirem outro tipo de objeto em alemão. Acontece? Acontece, como é o caso do perguntar, do fragen. Aqui a gente fala, eu pergunto a você, para você. Em alemão, não precisa de objeto indireto. Ele é direto, ich frage dich. Então, ich frage den Mann, eu pergunto o homem. Seria mais ou menos essa tradução literal e por isso esquisita. Então, alguns não têm essa mesma regência nas respectivas línguas, mas eu acho que a grande maioria tem. Então vocês ficam só concentrados nas exceções, certo? Então vamos fazer um teste para a gente ver como o nominativo é o nosso sujeito. Sujeito, gente, é só simplesmente uma questão de nomenclatura. Não esquecendo que o sujeito não necessariamente é uma pessoa, não associem essa ideia. Muitas vezes a gente constrói a imagem de que sujeito é pessoa. Não. Esse sujeito, ele pode ser alguém, ele pode ser algo, pode ser uma ideia abstrata, um mundo. O mundo está passando por uma crise. É o mundo, né? Uma ideia abstrata. Ele pode, então, ser wer e was. E o meu acusativo, quem sofre a ação do verbo, vai ser o wenn e was. Vamos ver como isso se intercruza? Então, se nós falássemos a seguinte frase: Der Vater sucht den Sohn. Aqui a gente tem wer sucht wenn. Quem procura quem. Olha como em português deu igualzinho, quem, em alemão não vai dar. Vai ser wer e wenn. Até porque o artigo é der e den. Então, tem a rabeirinha dos dois sendo nitidamente, visualmente, podendo ser percebidos aqui. Assim como alguém pode procurar por algo, não precisa ser uma pessoa. Der Vater sucht das Haus. Então a gente tem wer e was. Assim como a gente também pode ter o nosso nominativo, como a gente comentou, como was, como algo. Por exemplo, das Haus hat eine schöne Tür. Então, was hat was? A casa tem uma porta bonita. A gente então, was e was. Assim como a gente pode ter o was e o wenn. Die Schule sucht das Kind. Was sucht wenn. Chegando à conclusão que quem pode ser o meu nominativo é wer e was, mais uma vez, e quem pode ser meu acusativo é o wenn e o was. Então quer dizer que o nominativo é só isso? Sim, só isso, was e wer. Quem rege e conjuga o verbo. E o meu acusativo, quem sofre a ação do verbo. Nada mais é que uma nomenclatura para objeto direto, que vai ser o wenn e o was. Mas só isso? Não. O acusativo vai ser responsável para declinar e ele vai ser responsável por outras informações da frase também. Como, por exemplo, informações de direção, de deslocamento, wohin. Ele vai reger todas aquelas preposições do Dogfube que vocês têm naquele outro vídeo. Só que a gente vai falar especificamente do acusativo em um outro verbo e especificamente do dativo. A gente vai falar especificamente do acusativo em um outro vídeo, especificamente do dativo e genitivo em um outro vídeo separado. Senão vocês vão ficar aí 20 minutos sentados em frente do computador. Ok? Então eu comecei a apresentar em linhas gerais a regência de cada um desses casos que a gente chama o caso nominativo, acusativo, caso dativo e caso genitivo. Ok? Keine Panik auf der Titanic. Eu volto com mais vídeos para a gente entrar profundamente nesses temas. Espero tê-los ajudado. É isso aí. Um beijo. Bis dann.